Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer essa perspectiva, como nessa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, que vocês podem utilizar ela de várias formas diferentes, como por exemplo, como um elemento para agregar valor na apresentação do projeto que vocês estiverem fazendo, ou para ilustrar, por exemplo, a capa do caderno de imagens 3D, ou para ilustrar o projeto executivo, enfim, isso vai da criatividade de cada um. A minha intenção com essa imagem foi utilizar ela para ilustrar a capa do caderno de imagens em 3D e também como uma referência visual a mais para o meu projeto. Mas antes de a gente ir lá para o passo a passo, onde eu vou explicar para vocês como fazer essa imagem, eu só vou fazer aqui explicar de forma geral como que ela foi feita. Eu utilizei aqui o SketchUp para modelar o projeto, o V-Ray para renderizar essa imagem, o Photoshop para fazer toda a pós-produção dela, corrigir alguns detalhes, e também para fazer essas paredes laterais, aqui essa parte de baixo também, e aqui a parte superior da imagem. Eu salvei essa imagem em PNG e depois eu exportei ela lá para o Canva para poder depois fazer todo esse acabamento ao redor dela. Então eu utilizei aqui um tema pronto lá do Canva, só editei aqui conforme eu achei que ficou mais bonito para o meu projeto. Mas, dependendo do nível de conhecimento que você tem ali do Photoshop, você pode editar por lá mesmo. Eu preferi colocar no Canva porque lá já tinha os temas prontos, até para agilizar todo esse processo, né? Que seria para postar realmente uma imagem para postar, e lá já tem todas as imagens com o tamanho certinho. Então, para mim foi mais fácil fazer dessa forma. Mas eu poderia também pegar essa imagem em PNG e colocar ela lá no layout, né? Porque lá no layout é que eu monto todo o PDF com as imagens renderizadas do projeto. Então, eu poderia exportar essa imagem lá aliás, copiar ela e colar lá em uma prancha no layout, que iria ficar bem legal também. Mas essa parte da edição da imagem, isso aí fica a critério de cada um, né? Depende do gosto da pessoa, se as pessoas... Tem pessoa que gosta de cores mais fortes, né? De fontes mais chamativas. Então, isso aí vai de cada um. Eu vou explicar aqui para vocês como fazer essa imagem em perspectiva e aí vocês soltem a criatividade para fazer a imagem da forma que vocês acharem que fique melhor, tá bom? Mas então vamos lá para o SketchUp, que eu já deixei aqui um projeto aberto para conseguir explicar para vocês como que faz essa imagem, tá? A primeira coisa que eu vou falar aqui é que para esse ângulo funcionar, para que a gente consiga pegar a parte interna do ambiente, pelo menos duas paredes precisam estar em grupos separados. Aqui no caso eu já coloquei em grupos separados, tá? Tem profissional que gosta de levantar as paredes todas em um único grupo, né? É o meu caso, sempre que eu vou fazer um projeto, eu levanto as paredes em um grupo só. E para essa imagem funcionar, elas precisam estar separadas, tá? Porque aqui no caso, nós vamos tirar ela do projeto, né? Aqui da cena. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa parede, eu vou selecionar a porta e a parede, e vou mandar ela para lá, né? Não vou deixar ela aqui na cena do meu projeto. Vou mandar ela alguns metros para lá, só para ela não ficar visível aqui. A mesma coisa eu vou fazer no teto. Tá? Vou mandar o teto para lá. Então, o que vai acontecer? Essa parede aqui da janela que tem essa abertura aqui da janela, eu vou manter ela aqui na minha cena e vou cortar ela utilizando o plano de seção. Por que eu vou fazer isso? Porque tem ali uma abertura de janela com persiana, e se eu tirar essa parede daqui, se eu tirar essa janela e essa persiana daqui, vai influenciar ali na iluminação interna do meu projeto, né? Então, como eu quero manter a iluminação entrando pela janela direitinho, do jeito que tá aqui, então eu vou utilizar o plano de seção. Aqui nesse caso, eu já inseri um plano de seção nessa parede, vai ficar dessa forma aqui quando eu cortar. Então, basicamente, essa aqui são as configurações iniciais que a gente tem que fazer. E como eu tirei uma parede e tirei também um teto, nós vamos precisar criar um outro teto e uma outra parede com umas configurações diferenciadas, é claro, de transparente, para que a gente consiga visualizar a parte interna do ambiente, mas de uma forma que a luz externa aqui da área de trabalho não entre no ambiente, não interfira ali na parte interna do ambiente.
Vamos voltar aqui com a parede, desabilitar aqui o plano de seção, porque nós vamos fazer aqui então o teto e a parede transparente. Mas antes disso, deixa eu só explicar para vocês um detalhe. É importante deixar essa parede lateral afastada da lateral do móvel, não deixar dessa forma aqui. Sempre deixar um pouquinho afastado, uns 15 centímetros, tá? Mais ou menos. Não precisa ser exatamente 15. Aqui no caso eu deixei 15 porque era a espessura ali da parede. A mesma coisa aqui no teto. Não deixar assim o teto rente à parte superior do móvel, deixa afastado um pouquinho, tá? Eu vou explicar para vocês por quê, conforme eu for fazendo aqui. Bom, vamos começar então fazendo o teto. Eu vou pegar aqui a ferramenta forma, essa forma aqui de retângulo, e vamos fazer um retângulo fechando aqui a parte superior do teto. Vou clicar nela, vamos agrupar, e o que vai acontecer aqui? Ele vai ter essa espessura mesmo, tá? E por isso que eu falei para vocês a importância de não deixar esse teto encostado na parte superior do móvel. Porque quando nós formos renderizar essa imagem, se essa parte superior estiver encostada na parte superior do móvel, essa parte superior do móvel vai ficar preta, né? Então, não vai ficar legal. E para ficar dessa forma que eu fiz aqui nessa outra imagem, né? Aqui tem o material do próprio MDF mesmo aparecendo, aqui também. Para ficar dessa forma, tem que deixar esse teto um pouquinho afastado aqui da parte superior do móvel. Aqui na parte de dentro do teto, nós vamos colocar o material do teto, tá? Então, aí no projeto de vocês, o material que vocês tiverem configurado para ser o material do teto, pega ele e coloca lá no teto. Na parte interna do teto, tá? Porque na parte externa, nós vamos configurar um outro material aqui. Eu vou pegar qualquer material aqui do próprio SketchUp mesmo e vou inserir aqui na parte externa do teto. Esse material aqui, nós vamos configurar ele da seguinte forma. Primeiro eu vou vir aqui em editar e vou colocar a opacidade dele no 0. Agora aqui dentro do Asset Editor, dentro das configurações dele, aí dependendo do V-Ray que você estiver utilizando, já vem aqui o V-Ray BRDF como padrão, né? Nesse caso, eu vou deletar esse V-Ray BRDF e vou colocar aqui uma outra layer de Fuse. Dentro da layer de Fuse, eu vou colocar essa opacidade aqui no 0. Dessa forma, o material fica com as configurações de transparência, tanto aqui no SketchUp, para que eu consiga ver a parte interna do ambiente, e também com transparência aqui nas configurações do próprio V-Ray. Agora eu vou fazer esse mesmo processo para criar essa parede aqui. Eu vou pegar aqui a ferramenta de forma, vamos criar um retângulo fechando essa parede. Do lado externo, nós vamos colocar esse material transparente. E do lado interno, nós vamos colocar ali o material que a gente configurou para ser o material da parede, tá? Então, eu vou pegar aqui o material da parede, vou colocar na parte interna da parede aqui do retângulo. Vamos agrupar ele do mesmo jeito. Vamos editar, reexibir tudo para voltar ali o teto, né, que eu tinha ocultado. E vai ficar dessa forma aqui, então. O teto, a parede com uma transparência pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro com os materiais configurados certinho. Dessa forma, a gente consegue ver a parte interna aqui do ambiente. E também não tem ali a influência de iluminação externa entrando dentro do ambiente. Então, criamos o teto, criamos a parede. Eu vou habilitar aqui o plano de corte, para cortar então essa parede da janela. E agora nós vamos vir aqui em câmera, projeção paralela, e agora podemos alinhar o nosso projeto, né, a nossa cena da forma que queremos que fique ali no render. Eu vou deixar mais ou menos assim, que já tá legal. Agora nós vamos criar então uma nova cena, né, para não perder essa configuração que a gente fez. Criamos uma nova cena, eu vou colocar aqui para renderizar para a gente ver como que tá ficando. E o nosso render finalizou agora, e olha só que legal que ficou aqui o resultado final. A gente tem um ambiente renderizado em perspectiva isométrica, com a iluminação interna ali preservada, né, da forma como eu configurei. Aqui a parede que eu cortei com um plano de seção não interferiu aqui na iluminação da janela, né, que entra aqui dentro do ambiente. Ficou um pedacinho da persiana aqui aparecendo. Eu devia ter colocado o plano de seção um pouquinho mais para frente, só para cortar aqui também a persiana, mas esse detalhe aqui eu consigo corrigir lá no Photoshop. E só para explicar aqui de uma forma resumida a ideia geral de como é feita esse tipo de imagem, já que é uma imagem renderizada, eu precisei criar um teto
e uma parede sem espessura, com material externo transparente para que eu conseguisse visualizar a parte interna do ambiente dessa forma aqui. E a parte interna dessas duas faces, né, do teto e da parede, com os materiais configurados ali para o ambiente. O material do teto na parte interna do teto, o material da parede na parte interna da parede. E agora eu posso salvar essa imagem em PNG, tem que ser em PNG, tá, pessoal, para funcionar direito a edição. E abrir ela no aplicativo que vocês têm mais facilidade, né, tem mais afinidade de uso. Aqui no caso eu uso o Photoshop, eu já abri ela aqui para mostrar para vocês. Quando a gente salva uma imagem em PNG, ela vem com esse fundo todo transparente, o que facilita bastante, porque eu consigo inserir um fundo aqui, consigo fazer um efeito de sombra aqui nessa imagem. Enfim, consigo editar ela aqui da forma que eu achar melhor. E também consigo exportar, aliás, importar essa imagem lá no Canva e colocar lá um plano de fundo, colocar os elementos que eu achar que ficam bonitos para a imagem. E se você gostou desse tipo de perspectiva, mas achou meio trabalhoso fazer todas essas configurações para renderizar ela, você pode usar aqui a própria perspectiva do SketchUp mesmo, desse jeito que está aqui na imagem. A gente só tem que fazer alguns ajustes aqui. No caso, eu não vou utilizar o plano de seção, vou ocultar esse teto e essa parede que eu coloquei aqui, e também a janela, a parede e a persiana. Nesse caso aqui, eu posso deixar a parede alinhada com a lateral do móvel, com a parte superior do móvel. Vamos fazendo alguns ajustes, né? Só para melhorar um pouquinho a qualidade da imagem, o aspecto da apresentação dela. E também vamos colocar aqui o plano de fundo branco, dessa forma aqui. E a gente pode ir lá em arquivo, exportar, salvar essa imagem em 2D e abrir ela lá no Photoshop ou no Canva, né? Enfim, onde você achar melhor. Então, aqui tem duas opções que você pode estar utilizando, tanto renderizado quanto aqui na própria imagem do SketchUp, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da explicação. Se tiverem ficado com alguma dúvida com relação ao que eu falei aqui, vocês podem estar mandando ali através dos comentários ou então por direct, tá bom? Que eu vou responder vocês. Até um próximo vídeo, um beijo, tchau!